Bom dia, quinto ano, tudo bem? Quinto ano, hoje é dia 10 de julho, aula de História. Nós vamos pegar História no grupo 6, página 410. O que é patrimônio? Nós estamos vendo aí algumas figuras, né? A primeira é uma pintura rupestre, produzida na época da pré-história. A segunda, o Teatro Amazonas, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, que fica na região norte do país. Quando falamos em patrimônio, de modo geral, estamos nos referindo ao conjunto de bens que pertencem a alguém ou a um grupo de pessoas. Se um bem pertence a uma pessoa ou a uma família, dizemos que ele faz parte do patrimônio individual ou privado, como uma casa, um valor em dinheiro que pertence a alguém ou a um grupo familiar. Por outro lado, o patrimônio coletivo é aquele que diz respeito a bens que abrangem e possuem significado de importância para um grupo de pessoas ou uma comunidade ou uma sociedade. Nesse caso, seja por seu valor histórico, seja por seu valor cultural, ele pode ser declarado patrimônio cultural de uma sociedade. Um exemplo é o Teatro do Amazonas, na cidade de Manaus. Ele faz parte do Centro Histórico de Manaus e é considerado patrimônio cultural brasileiro, por ter importância histórico-cultural para as pessoas que vivem na cidade, na região e até mesmo em todo o Brasil. Então, quando nós falamos em patrimônio individual, privado, é o patrimônio que pertence a alguém ou a uma família. Então, a casa, o carro, um sítio, um prédio pertence a uma pessoa ou a poucas pessoas. Quando nós falamos em patrimônio coletivo, pertence a muitas pessoas. As pessoas de uma cidade, por exemplo. Quando nós falamos de um teatro, de uma igreja, nós estamos falando que pertence a todas as pessoas daquela cidade. Então, é um patrimônio coletivo. E quando esse patrimônio coletivo, ele é um patrimônio muito diferente, ele pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural, como o teatro aqui em Manaus, Então, o que é isso, professor? É quando ninguém pode destruir esse prédio. Esse prédio, ele pode ser reformado, ele pode ser restaurado, mas sempre mantendo as mesmas características. O Museu Imperial, por exemplo, no Rio de Janeiro, pegou fogo o ano passado. Ele foi quase todo destruído. Então por isso, professor, ele vai ser derrubado e vai ser construído outro? Não, ele vai ser restaurado, ele vai ser reformado e vai manter todas as características básicas da construção, que foi lá na época das antiguidades, do Brasil, e todo o seu acervo vai ser o maior possível, vai ser reconstruído, vai ser reativado, e ele, assim que ele for todo construído novamente, ele será aberto ao público e a vida segue. Então, o patrimônio histórico e cultural, quando ele é tombado, ele não pode ser destruído. Ele tem que ser preservado, ele tem que ser conservado. Isso no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Virando aí na página 411, nós temos patrimônio material e imaterial. Nós estamos vendo o Parque Nacional da Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, no Chile, que possui esculturas monumentais. Uma antiga sociedade polinésia é um exemplo do patrimônio material da humanidade. E nós estamos vendo duas figuras, a A e a B. A A é a roda de capoeira, que é uma prática cultural afro-brasileira, que foi declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil e da humanidade. Nós estamos vendo aí a Kumbh Mela, que é o principal festival da religião hinduísta que ocorre na Índia, uma celebração considerada patrimônio também imaterial na Índia, e é uma figura de 2017. Então, agora prestem atenção nas diferenças. O que é patrimônio material e imaterial? Existem dois tipos de patrimônio cultural, o material e o imaterial. Material é formado por bens materiais, ou seja, aqueles que podem ser vistos, que podem ser palpáveis, que a gente pode pôr a mão neles, Fazendo parte desse tipo de patrimônio, bens como construções, praças, igrejas, obras de arte, monumentos, sítios arqueológicos, entre outros. Então, professor, essa imagem que nós estamos vendo do Parque Nacional de Rapa Nui
na Ilha da Páscoa é um patrimônio material? Sim, que nós podemos chegar lá e tocar naquelas peças, né? Nós podemos tocar naquelas imagens. E o patrimônio imaterial? Por sua vez, é relativo a manifestações culturais não palpáveis, como um saber específico, jeito de fazer uma comida, um artesanato, um ofício, uma comemoração, uma forma de expressão musical ou artística, entre outras. Por exemplo, aqui a roda de capoeira e a festa que nós vemos na Índia são patrimônios imateriais. Porque eu posso olhar a roda de capoeira, as pessoas gingando a capoeira, ouvir o som da música da capoeira, mas eu não posso pegar nada disso, eu não posso tocar. Então eu sei que existe, é um patrimônio, mas eu não posso tocar, então é imaterial. Então quando nós, por exemplo, o berimbau, lá na roda de capoeira, eu vou lá e seguro o berimbau e toco o berimbau. É patrimônio material, porque eu posso segurar, é um instrumento musical, eu posso tocar. Quando eu gingo a capoeira, eu faço o ritmo da música, é imaterial, porque ela foi tomada como patrimônio imaterial, mas eu não posso pegar a capoeira. Mesma coisa o samba, eu posso dançar, quando eu danço samba, é imaterial. Quando eu pego o batuque, quando eu pego o tambor e toco, aí é material, porque eu posso tocar no objeto, tá? Virando a página 412. No Brasil, o órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a sigla para ele é IPLAN. Também há órgãos de unidades federativas de municípios que podem ser responsáveis por considerar alguns bens como patrimônio regional ou local. Então, regional é quando pertence a uma região e local é quando pertence a uma localidade. Por exemplo, o que nós vimos aqui, o teatro pertence à região norte ao estado do Amazonas. No âmbito mundial, a instituição responsável pela proteção de patrimônios mundiais da humanidade é a Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência e Cultura, a Unesco. Então, quando é um patrimônio mundial, né, aí já pertence para a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas de Educação, Ciência e Cultura. Então, aqui não pode ser destruída, né, porque foi tombada pelo mundo. Agora nós temos aí na página 412 as atividades 1 e 2. Vocês vão fazer na 413 as atividades 3 e 4. E na página 414, seguindo as atividades, né, da 413 e a atividade 4. Então, a atividade 4 começa na página 413 e termina na página 414. E para essas atividades, vocês vão colocar se é um patrimônio material ou imaterial. Tá? E na página 412, com base na definição dos tipos de patrimônio, converse com o professor e os colegas e junto identifique bens que fazem parte de seu patrimônio individual e bens que são considerados patrimônios coletivos. Então, vocês vão poder colocar aqui patrimônio individual, uma casa, um carro, um sítio, uma chácara, um prédio. Patrimônio coletivo, uma igreja, um teatro, um museu, uma praça, um sítio arqueológico e assim por diante. Bom trabalho a todos, até já para a aula 11.